Ó, Curitiba, Paraná. Eita, aqui, ó. Aqui tem história, viu? Gente, Curitiba, quer falar ou eu falo primeiro? Pode falar. Tá, Curitiba, a gente pode morar, a gente pode falar de Curitiba? Pode, é pra falar de Curitiba. Só que Curitiba também, como Uberlândia, no caso, né, bem maior. Sim, bem maior. Curitiba é uma capital, é a capital do Paraná. Então, assim, para a nossa cultura, que vem do Nordeste, Minas Gerais, lugares onde as pessoas eram um pouco mais sociáveis, vamos dizer assim. Curitiba não é. A capital, Curitiba, as pessoas não são tão sociáveis. Apesar, né, que nós encontramos pessoas ali em Curitiba muito especiais, que nos estenderam a mão, foram nossos amigos. E outro lugar também que eu não posso nem falar no nome de ninguém para não cometer nenhuma injustiça. Porque ali as pessoas nos abraçaram, teve pessoas que foram nossos amigos, irmãos, assim. Só que nós moramos também em outras cidades ao redor de Curitiba, né? Campo Magro. A gente morou em Campo Magro. Campo Magro, vou falar rapidamente um pouco sobre muito contramão Campo Magro, muito afastado, um lugar complicado de morar, viu? Sim, eu admiro quem mora em Campo Magro. A gente morou num bairro chamado Água Boa. Água Boa. Que pessoas simples, mas um bairro muito bom, gosta muito das pessoas ali, dentro da simplicidade deles, nos serviram, nos ajudaram, nos amaram. Então, assim, eu vou falar no sul, o pessoal não gosta de preto, não sei o quê. Não, pelo contrário. Quando eu cheguei lá com a minha família, eu fui muito bem tratado, muito bem cuidado, né, Iana? A gente foi muito bem aceito nos bairros, né, ali onde a gente morou. Isso mesmo. Na verdade, a gente não viveu esse preconceito. Não, que as pessoas falam, não. Tinha bairros reservados dentro de Curitiba que tinha sim. Sim, verdade. Um povo que se você fosse de cor, de pele mais escura e entrasse lá, você ia sofrer discriminação tranquilamente. Mas sim, não é um lugar pelo qual nós passamos, né, Vitor? A gente não chegou a passar lá, a morar nesse bairro. Então a gente ficou num lugar mais tranquilo. E a gente morou também no Tatuquara. Sim. O Tatuquara de bairro, ele é assim, a gente achou aquele bairro muito, muito bom, né? Um bairrozinho assim... Simples, mas as pessoas... parece que aquele bairro parece que tem uns 80% nordestinos. Sim, a gente e as pessoas muito boas, os mercadinhos bons, na rua o pessoal conversa com as pessoas, todo mundo se ajuda, se conhece. Sim. Um bairro bacana, viu, o Tatuquara. A gente lá estava em construção, teve famílias, pessoas da igreja que nos apoiou, apesar de todas as nossas dificuldades, teve pessoas que não olhou para isso, só nos ajudou, só nos estendeu a mão. E fica aqui o nosso agradecimento, né? Estamos aqui hoje porque tantos lugares, tantas pessoas contribuíram para que nós pudéssemos chegar aqui hoje, né? Não chegamos aqui sozinhos. Não. Chegamos aqui com muito apoio de muita gente que nos abraçou no Brasil todo. A família Silva, ela se formou, se fortaleceu como se fosse uma coxa de retalho, entendeu? Um pedaço de cada lugar, um pedacinho de cada pessoa, sabe assim, com muito carinho, né? Elas compartilharam histórias, testemunhos com a nossa família para que a gente se tornasse quem nós somos hoje. Moramos no Gabineto, que é um bairro industrial. Não mesmo. Não gostamos. Não, bairro Gabineto não. Um bairro, assim, afastado, contramão do centro e, assim, complicado, viu, gente? Complicado. Não vou mais falar sobre isso. Moramos também... Como é que morou? Curitiba, a gente morou... Campo Comprido? É o mesmo ali, perto do Gabinete, do Campo Comprido ali. E assim, então, assim, foi esses os lugares que a gente morou, lá em Curitiba. Voltaria para Curitiba? Não voltaria. Não, a experiência não foi boa em Curitiba. A única experiência para a nossa família que marcou a respeito de Curitiba foi o nosso selamento no templo da igreja. Sim. Porque tudo que nós fizemos para chegar em Curitiba foi por esse propósito. Sim. Foi para que toda a nossa família tivesse, né, o selamento dentro de um dos templos, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Teve pessoas em Curitiba também, assim, que nos apoiou tanto. Sim. E amigos. Também não nossos irmãos mesmo. Não podemos nem falar, né? Eles sabem que a gente conversa com eles, eles sabem disso. E aqui nós estamos, né?
porque vocês nos apoiaram. Isso Nós mesmo. estamos aqui hoje, tá bom? Nós estamos felizes, a coraçãozinho. Vamos pro próximo. Vamos lá. O vídeo já tá em 40 e quase 50. Quase 50 minutos de vídeo, gente. Vamos lá. Agora, Gramado. Gente, vou falar de Gramado, tá? Vou falar de Curitiba, não vou falar de Gramado. Gramado, pra mim, eu amei Gramado, o centro de Gramado. Eu não tive o menor problema com o centro de Gramado. Eu achei que o centro de Gramado é a coisa mais incrível que nós já vivenciamos, mesmo assim, em família, porque tinha tudo perto da gente, tinha lugar para... A gente não precisava pagar para ver as coisas lindas do centro de Gramado. Gente alegre, cidade cheirosa. O centro de Gramado é cheiroso. Não tem lixo no centro de Gramado. O pessoal tem um cuidado tão maravilhoso que é lindo. Mas eu não gostei, né, fora do centro de Gramado, né? Não mesmo, eu achei uma falta de respeito, né? Porque eles propagam tanto Gramado, que quem nunca nasceu ou passou por lá, né? Nasceu lá e nem passou por lá, acha que realmente é tudo aquilo que eles estão postando nas redes sociais. Só que quando você chega lá, você vê que mas é só o centro. E o centro é um miolinho, tá? É uma rua. É a Borges de Medeiros. Então, é aquilo ali pequenininho, tá entendendo? Então, assim, a gente foi pra lá com um sonho, né? E o nosso sonho era o quê? Era a gente aguentar o frio de lá e tudo, e testar o nosso corpo pra ver, principalmente o meu, né? Por causa da tireoide, pra ver se estávamos aptos a sair, partir de lá pros Estados Unidos ou Canadá, tá? Só que quando chegou lá, muitas coisas aconteceram e não é só, é uma cidade, é porque toda cidade turística é assim, não, gente, é muito mais. A gente tá falando de fraudes e mais fraudes ali acontecendo na maior cara dura e as pessoas sorrindo e abraçando aquilo ali como se fosse algo, uau, continua me roubando que eu tô amando. E eu não compactuo, nem eu nem a minha família compactuamos com isso. É muito lindo, teve muitas coisas boas, eu tentei gravar tudo pra vocês. A gente gravou, né, com muita sinceridade, muito respeito às pessoas que estão lá, que estão trabalhando para deixar a cidade bonita, né, para receber os turistas. Mas no requisito de moradora, lá é um lugar que eu não moraria. Não moraria. Eu com certeza passearia com a minha família, mas para morar não. Gramado, na minha opinião, é o seguinte: a vibe da cidade, a energia é muito boa. É muito boa, a energia é boa. O ar do Rio Grande do Sul é o melhor que eu já vi. Sim, é o melhor, gente. O melhor clima que tem lá é lá. E do Brasil todo. Então isso aí não tem nem o que discutir. Sim, é muito E a gostoso. cultura também do Sul é muito boa. Eu gosto da cultura do Sul. Sim. Porém, Gramado é uma cidade turística, de atrações. Tem muita coisa boa, mas é muito caro. Sim. Entende? É muito caro. Eu sei que quem vai para a cidade turística tem que estar preparado para poder pagar. Só que lá é sede os outros lugares do Brasil todo. Entendeu? Lá é muito, muito caro, pra você ter uma ideia. Eu conversando com um advogado, estava cortando o cabelo lá em Canela, estava trabalhando numa barbearia. E quando eu estava cortando o cabelo do advogado. E ele falou assim que achou estava todo feliz, que achou um lugar barato para ficar com a família, a diária é barata, o hotel. Aí eu perguntei para ele, quanto? Eu imaginava assim, né? Barato, sei lá, R$300, né? Talvez a diária fosse barata. Aí ele falou, não, rapaz, uma bagatela, né? Quanto é que é? Ele falou, R$1.700. Na temporada, entrando na temporada, entendeu? Então assim, barato, por R$1.700. Eu perguntei pra ele, então quanto é o caro? Ele falou, cara, tem um hotel aqui da diária de R$7.000. É isso. Entendeu? Então assim, é muito caro, entendeu? Então assim, não todos os animais precisam de ir pra lá, pelo contrário, lá é lindo, lá é lindo, é maravilhoso. tente fazer um projeto, um plano, quem já conhece, melhor ainda. Mas, e assim, dou uma dica pra vocês, se vocês forem pra Gramado, não aluguem, não fiquem em hotéis tanto. Procurem casas de aluguéis que já são mobiliadas, que você pode ficar mais barato, mais tempo. Você paga ali R$2.800 no aluguel, mas vai ficar o mês todo se você quiser lá. Isso mesmo. Né? É claro. Outro ponto fraco em Gramado que eu achei é os mercados. Lá não tem atacadão, então os turistas, os moradores são obrigados a comprar caro também, como se fosse turistas. Então é como se o morador de lá fosse ter que ser um turista também, só que a vida toda.
Então, assim, acaba que o custo de vida de Gramado, para quem mora em Gramado, eles falam, mas dá 10% para quem é morador. 10% é pior que o Black Friday do Brasil todo. É aquele metade do triplo, né? A metade do quadruplo do preço. Então não adianta, porque eles não ajudam em nada. Entendeu? Então, assim. Gente, o Vitor é sincero. Então, assim, sincero, não é queimando a cidade nada disso. A cidade é linda, as pessoas maravilhosas. Só que o sistema em si deles lá já atrapalha demais das pessoas. Eu fui morador de Gramado, né? Pra gente sobreviver lá, você tem que ter 2, 3 empregos. Sim. E aí você não só vai ter pra você sair, pra você curtir a cidade, você não tem tempo para você sentar um pouco, ler um livro, que é o que a gente gosta de fazer, sentar numa pracinha, abrir um livro. Você não tem esse tempo. Você não tem tempo de visitar um parente, se você tiver um parente. Você não tem tempo de visitar alguém que está no hospital. Você não tem tempo de nada. Não tem vida, gente. Só de trabalhar. E fora que eu não vi faculdades lá. Sim. Faculdade federal, pela própria estrutura da cidade. Eu penso comigo, toda cidade que tiver uma boa estrutura, igual lá tem uma boa estrutura, eu penso que tem que ter boa educação também. Lá tem muita coisa sobre cinema, eles investem muita coisa. É interessante, mas precisa investir mais na educação de Gramado. Sim. As pessoas precisam sair de lá formadas. E uma coisa que eu percebi, que a gente percebeu em Gramado, 80% de Gramado não é gramadense. Não. Ou seja, os gramadenses que moravam lá foram embora e só quem fica lá é turistas que gostaram, se apaixonaram pela cidade. Pessoas do Brasil todo. Esse é o lado bom também de Gramado, porque lá, se você tem um número de telefone diferente, ninguém acha estranho. Porque todo mundo lá é de Alagoas, é de São Paulo, é do Peru. Nordeste. E outra coisa sobre Gramado, viu, gente? Em Gramado eu trabalhei lá de porteiro e tem acesso a ver muita coisa, né? Pessoas o tempo todo vendo gente. Gramado, ela não é só turística para o Brasil, ela é turística da América toda. Então lá o que mais tem é argentino, já vi japonês, filipino, sim, pessoas muçulmanas, americanos. Tinha um grupo de japonês que eu vi lá não sabia nem falar português, andando em Gramado. E assim, é do mundo todo Gramado é conhecido, não é só no Brasil, tá? Então assim, quando você vai lá, a chance de você encontrar venezuelano, argentino, peruano, colombiano e esse povo da América é grande, porque muita gente tem lá. Outra coisa que eu gostei muito em Gramado, assim, as praças. A gente morou perto da praça do... Como é aquela praça? Esqueci o nome da praça, mas a praça bem no centro ali, lugar perto da rodoviária de Gramado ali. Esqueci o nome daquela praça. Rita Bir. Isso. Praça Rita Bir. A gente morou ali perto. Praça linda, gente. Maravilhosa. É lindo, hein? Lugar bonito, você fazer uma caminhada, fazer um piquenique com a família. Tem água para chimarrão, tem filtro de água gelada. Uhum. Top. O lugar mais bonito que eu vi no Brasil, na minha vida, é Gramado. Não tem lugar mais bonito que Gramado, não. Tem essas coisas que eu tô falando para vocês, né? Que infelizmente é uma coisa muito assim, sintomática do Brasil mesmo. Mas se preparar, vocês não ficariam sendo pegos igual a gente foi. E entendeu? um adendo, um alerta sobre Gramado, tá? Cuidado com golpes. Lá tem. Às vezes a pessoa pensa que golpe é só alguém que alugou uma casa que não era o dono, que essa casa não existe, que esse hotel não existe. Não é. Tem pessoas lá que são proprietários de lugares, nós passamos por isso. Proprietário, que no final, para você entrar, eles te dão para você fazer um contrato, leia os contratos, leve para o advogado primeiro, antes de fazer qualquer contrato em Gramado. Por quê? As pessoas, para você entrar é fácil, mas para você sair, eles inventam meio mundo de coisa. A gente encontrou pessoas lá que não, se passar aí tem que pagar 12 mil reais para sair de uma casa. Tentaram fazer isso com a nossa família. E tentaram fazer isso com a nossa família. Queriam ferrar a nossa família no meio mesmo, e ela deixou muito bem claro uma isso. Uma pessoa que a gente alugou casa, proprietária, golpista, gente. Golpista. E não parecia, né? E é proprietária, é dona, entendeu? É uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, muito boa, legalzinha, mas alguém perigoso. Então, e se assim, passava como uma pessoa cristã, de Deus, evangélico. Cuidado. Nossa, foi com medo aqui. Olha, Gramado é um lugar muito bom, mas tem muita gente ao redor de Gramado que estão explorando as pessoas. Então, assim, quando você for fazer um contrato, olhe bem as entrelinhas, pergunte o que eu não... a gente não fez contrato. Sim. E quando nós fomos sair, a pessoa queria cobrar coisas pertencentes ao contrato, que não existia. Que não tinha. E coisas que ela inventou, por exemplo, ela queria cobrar R$200 na limpeza de uma casa.
Né? Uma casa pequena, 2 quartos, sala, cozinha. Ela queria cobrar uma limpeza, 200 e poucos reais da gente, da nossa família. Eu falei, não, eu peguei limpo, eu largo limpo do mesmo jeito que eu peguei. Como não tinha contrato, então não pôde fazer nada. Eu limpei e deixei lá para ela. Né? Ainda fui lá, limpei, deixei, organizei tudo certinho, né? Fiz toda a limpeza no território. Mesmo assim, ainda foi na rede social falar mal da gente, mas não é que a gente é mal. É por causa que as pessoas querem te roubar. E quando você não deixa elas te roubar, aí você é o mal da história. Tá bom? Então, cuidado ao ir para Gramado, ao alugar casas online, cuidado com isso. Às vezes a pessoa fala assim, olha, a gente alugou uma casa lá assim, né? Pertinho da parada de ônibus e pertinho do mercado. Beleza, o mercado era no outro bairro, quilometragem era perto, mas lá é morro assim, ó. Então, 2 morros que você sobe... Acabou, você já não tem mais força pra nada. É 300 metros, mas logo vira 2 dias de caminhada para você. Então, assim, pertinho da parada. A parada que era perto, tinha uma parada mesmo, é verdade. Mas o ônibus passava lá uma vez no dia. Na ida e na vinda, depois você não via mais o ônibus. Então, cuidado com esse negócio de fazer pertinho da parada, pertinho. É a nossa recomendação sobre Gramado. Sim. No mais, gente, assim, não, nós amamos Gramado. Também, né? Depois vamos falar, né? Tá ali também. Gramado, assim, maravilhoso, mas só tome cuidado e quando for para se programar melhor. De preferência, se puder pegar um hotel de nomes, assim, que você puder conhecer alguém que já conhece algum lugar, é muito melhor do que você entrar e procurar por conta própria, Sim, viu? verdade. Então faça isso, tá bom? Vamos para a próxima? Você que tira. Foi o que Vamos tirar a próxima. Vamos lá. Não sei, foi tudo certo. Vou pegar agora. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver qual é esse aqui. Tá bom. Canela. Você fala ou eu falo? Eu falo. Fala, vamos lá. Gente, canela, tá? Canela. Eu lembro que a gente chegou a passar em Canela, né, Vitor? A gente pegou um ônibus, né, e me levou pra gente dar uma olhada em Canela e eu não gostei de Canela. Sim, eu sou bem enjoada mesmo. Não gostei de Canela de forma nenhuma. Né? Na época eu falei pro Vitor, não vou pra Canela de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tinha visado muito Gramado, né? E sair pra mim do centro de Gramado pra viver em Canela era uma coisa que, sinceramente, eu não estava muito a fim de fazer naquele momento. Mas as situações, né, nos levou a fazer escolhas, né, que não foram fáceis, mas que foi necessário. E a gente mudou pra Canela, e não é que Canela seja ruim, tá, pessoal? Eu acho que não tem nenhuma cidade do Rio Grande do Sul, assim, né, que você fala assim, seja ruim. Vai ter suas dificuldades aqui e ali, mas em relação a clima, a verde, a árvores, todas elas são maravilhosas, são bonitas, tá? Mas Canela, pra mim, o que eu gostei foi da igreja lá. A igreja bem forte, o pessoal bem unido, bem ativo para trabalhar, bem, sabe, aquele povo que já estava pronto para receber as famílias que estão chegando. E eu achei que eles se prepararam melhor do que até o pessoal de Gramado, porque a igreja é em Gramado, tá entendendo? E eu gostei de Canela, o fato da gente conseguir viver lá e ser colado no Gramado. Então era algo que ainda nos sustentava ao lado de Gramado. Mas a cidade em si, eu particularmente falei que eu não gostei muito, né? Eu achei que tinha muito cachorro, tinha a cidade suja, bem sujinha para ser uma cidade também turística, porque tanto Gramado quanto Canela, ambas é cidade turística. E eu falei comigo que eu não estava me encontrando em Canela, eu não consegui me achar em Canela, tipo, uau, que legal, tô em Canela, sabe? Eu não consegui me sentir assim. Mas me esforcei para ficar lá, né? Eu não fiquei tipo, vamos embora. Não, me esforcei para ficar lá, porque eu fico trabalhando, Giovana, João. A gente estava com muitos projetos, né? Muitos sonhos. E a ideia nunca foi voltar, né? A ideia era ir para frente. Mas assim, no demais, Canela para mim não é um lugar impossível de viver, seria um lugar até bom de viver. Mas eu me espantei porque eles colocam algo nas mídias sociais que quando você chega em Canela não é aquilo. Eu acho que isso meio que me deu um choque de realidade, entendeu? Eu olhei e falei, uai, Vitor, mas que Canela é essa daqui que não é a mesma que eu vi? Assim, foi isso que aconteceu. Canela, eu achei assim, na verdade eu me identifiquei muito com Canela, mais do que Gramado. Eu vou falar por quê.
Gramado, assim, eu vou falar de Gramado um pouco para poder fazer essa comparação. Uhum. Gramado é um lugar muito bonito, mas lá todas as diversões de Gramado, além das praças, são pagas. Sim. Então, assim, você não vai ver um pessoal jogando bola numa quadra, você não vai ver as praças. Tem uma praça lá onde tem diversões, sim, mas é um lugar mais afastado, é lá naquele bairro onde nós morou. Existe um bairro lá que tem uma praça bem bonita, só lá também, mas é longe, afastado. Tem que pegar um ônibus, é um pouco longe, para caminhar um pouco longe da nossa família também, para nós ir para lá. Então, assim, as diversões para a família em Gramado é tudo pago. Então, por isso que é um lugar turístico. Não é um lugar onde você vai morar e vai ter diversão barata de fácil acesso. Quem vem de Brasília sabe o que eu estou falando. Sim. Brasília, você quer ver um teatro nacional, tem ali, barato. Você quer ir na torre, ver artesanato, você tem ali. Você quer ir numa loja hippie, você vai. Você quer um show, tem show de graça. Tem muita coisa em Brasília gratuita. Quando chegamos em Gramado, para Canela, o que acontece? Já Canela é um lugar onde tem praças, onde você vê as pessoas na rua, a gente morou perto de um lago, bonito lugar, onde você vê crianças brincando, jovens brincando, tem lugar de fazer caminhada. É muito simples, é muito pequeno o lugar, mas assim, a praça é linda, aberta. Então assim, é um lugar onde as pessoas ainda têm uma diversão a livre acesso. Então para a família, Canela, para morar, ainda é muito melhor do que Gramado. Gramado eu fiquei sufocado, todo o tempo que eu fiquei em Gramado, eu fiquei só indo trabalhar e voltando para casa. Eu não tive diversão nenhuma em Gramado. Nem mesmo na igreja, os irmãos não têm tempo de abrir a quadra para jogar futebol, Não porque tem que trabalhar, então não tem. 3 empregos. Não temos tempo nenhum. Eu trabalhei lá em 3 empregos. Quando eu fui para Canela, eu consegui sair, vocês vão ver os vídeos no canal, a gente saiu em volta ali, vocês viram a praça lá do Rio, é um lugar bonito, lá tem diversões. Canela, as pessoas são mais simples também, é mais fácil sair no comércio, Sim, é mais fácil. Tem brechós, tem muita coisa ali, muito simples que você pode ir e encontrar ainda algumas coisas. Tem essa mazela, que é alguma sujeira aqui, outra lá, mas em vista lá de onde nós moramos em Gramado, no bairro Gramado, é muito melhor. É muito melhor. Então, assim, Gramado é bonito o centro, mas ao redor é feio. É feio. Mas é feio mesmo. Feio mesmo. E outra coisa sobre Gramado e Canela é diferente de Gramado, que Gramado não tem bairro plano. Todos os bairros de Gramado são aclive e declive, entendeu? E já a não ser o centro ali, né? Mesmo assim tem a rua torta que vai subindo. Então, assim, ali tem muito aclive e declive. Já em Canela não tem, é mais reto, tem alguma subidinha, mas não é tanto. É pouco, a ponto que você não conseguir ir lá. É um lugar mais parecido com Uberlândia, mais parecido ali com aqui mesmo em Tuiutaba. Então, assim, aqui em Canela, onde a gente estava morando, eu vi a saúde um pouco melhor do que Gramado. A saúde de Gramado é turbulenta, não tem muita saúde boa ali, é uma coisa meio complicada. Canela eu já vi um pouco mais, segurança de Canela e Gramado. Gramado é mais seguro, é mais tranquilo de morar. Canela é um pouco mais, tem mais incidentes de roubo, furto, essas coisas, mas também não é tanta coisa assim. Então, as duas são cidades interiores, tranquilas de morar. Sabe? A pessoa, não é. Eu não vi essa coisa lá em Canela também não. Lugar tranquilo de morar, beleza. Os irmãos da igreja de Canela eu achei muito mais receptivos, não desfazendo de Gramado, mas é porque os irmãos de Gramado não tem tempo, né? Já em Canela, o estilo de vida da cidade dá mais ênfase para os irmãos conseguirem fazer uma atividade, alguma coisa e receber melhor as pessoas. Então essa é a diferença. Não é os irmãos em si, mas a forma que uma cidade, e é uma cidade tão perto uma da outra e tão diferente uma da outra, em questão de vivência, de convivência. Verdade. Eu achei Canela muito mais interessante de uma família viver e morar do que Gramado, né? Até porque também tem mais mercados baratos, tem mais coisas acessíveis, tem mais brechó, alguém que num período de chuva, frio, você pode ter como comprar uma roupa rápida ali para poder se agasalhar, tudo, até mesmo lenha para comprar para colocar na lareira em Canela, você encontra com mais facilidade do que em Gramado. Em Gramado, quando ela sai de Canela e vai para Gramado, ela fica super faturada, tudo é mais caro. Então, para nós, para mim, Canela venceu, né? Em questão de moradia, Canela é melhor. De turismo, não posso falar muita coisa porque eu não fui muita coisa em Canela, mas lá tem muita coisa boa também, né? Sim. Agora vamos pro próximo.
Águas Lindas, Goiás. Gente, tá falando de Canela, Nossa. Gramado, fala de Águas Lindas, Goiás. Declive aconteceu agora, um declive. E aí, ó? Gente, Quando fala Águas Lindas, de que, ó? nossa, gente, muita pobreza. Muita pobreza mesmo. A gente está dando um feedback nosso aqui sobre cada uma dessas cidades e como vocês perceberam, né, nós temos pontos de vista diferentes, tá, gente? Isso é normal de todo casal, porque o Vitor, ele saiu mais do que eu em algumas cidades e em outras eu saí mais do que ele. Por exemplo, Gramado. Quem mais circulou o centro de Gramado foi eu, né? Porque o Vitor estava trabalhando, então enquanto ele trabalhava, eu estava andando, gravando, filmando para vocês. Então eu conheci bastante coisa, entrei em um monte de loja e aquilo me fascinou. Mas falando de Águas Lindas, gente, eu de jeito nenhum não gostei. A gente ficou quantos meses? 1 ou 2? Ou foi 3? A gente ficou uns 4 meses, Águazinha. Em Águas Lindas. E nós estávamos vivendo uma pobreza tão grande na época, mas não era só a nossa condição financeira que não estava ajudando, era a cidade em si, né? Aquela cidade do Goiás toda suja, cheio de criminalidade, o trem lá, tipo, marca na porta da gente, tá entendendo? E eu com a minha família lá, sabendo que a gente já tinha conhecido Santa Vitória, uma cidade super tranquila, e você ia parar naquele lugar. A gente, quando saiu de Gravataí, a gente foi para Santo Antônio Descoberto novamente. E de lá a gente foi morar na casa de uma das irmãs do Vitor, né? Que é em Águas Lindas. E eu odiei a experiência mesmo, assim, tudo que vocês acharam que a gente fez para se sair bem naquela cidade, para poder sobreviver bem, tentando achar algum ponto positivo naquele lugar e, sabe, ampliar ele na nossa mente, dentro da nossa família, porque a gente é assim, a gente viaja muito, mas a gente não viaja e já chega destruindo o lugar na nossa mente, sabe? Não é essa a ideia. A gente chega, analisa os pós, os contras e a gente tenta inflar dentro de nós aquelas coisas que às vezes são boas e é desse tamanhozinho, a gente começa porque senão a gente não fica em lugar nenhum, né? E a gente não termina de concluir a tarefa que o Senhor nos deu para cada cidade, para cada estado que a gente passou, no caso. Então, Águas Lindas, para mim, ela foi aquela cidade onde a gente encontrou famílias maravilhosas, sim. Teve famílias que o Vitor veio na frente para Santa Vitória, eu fiquei com os meninos, e teve famílias que me levou até a rodoviária, serviu a nossa família com muito amor e carinho. Só que a gente viu que as pessoas naquela cidade, elas estavam matando cachorro a grito, né? Elas estavam guerreando para sobreviver, para comer no dia a dia. E é tão triste você ver aquilo e você não ter condição de ajudar. Eu acho que o que mais nos deixou triste era isso, é a gente não ter a autossuficiência naquele exato momento e saber que a gente chegou e ao invés da gente somar ali numa forma positiva, a gente acabou meio que se juntando com todo mundo, aí olha para todos nós, está todo mundo passando dificuldade. E eu acho que isso foi o que marcou a gente de falar, nossa, aqui realmente não é o nosso lugar. Águas Lindas, gente, eu já morei lá 2 vezes. Eu morei em Águas Lindas no ano de 2000 para 2001, 2001 para 2002, parece. Não, foi 2002 para 2003, foi. Morei em Águas Lindas, no bairro, no Guaíra 1. No Guaíra 1, acabou essa última cidade. Essa é a última cidade. É. Guaíra 1, eu morei lá atrás ali do motel For Love, ali tem umas casas ali, a gente morou ali. Ali em Águas Lindas, é tudo muito contramão, tudo. Saúde não é boa, infraestrutura da cidade, péssima. Tava tendo lá ainda, agora quando nós moramos lá em 2018, a gente morou lá. Tava tendo ainda lá estava asfaltando a cidade ainda. Olha, desde 2001, que eu morei lá, não tinha asfalto. Aí, quando agora já em 2018, vinha 18 anos depois, 15 anos depois, vinha asfaltar a cidade. E ainda não é aquele asfalto. A forma deles a gente sabe como é que é. De lixo, né? Pôr saúde, coleta de lixo, infraestrutura horrível. E quem mora ali no começo de Águas Lindas, onde eu morava, para poder ir lá pro Jardim Brasília, lá pro lado do centro ali, é tudo complicado, é longe para caminhar,
tem que pegar a van é ruim, quebra. Não, infelizmente, o povo assalta, é morte toda hora, tiroteio. Você sai do seu trabalho, é perigoso alguém já vir já te assaltar na saída. Sim. Você não pode andar com o celular, que alguém te toma o celular. É um lugar assim, gente. Não estou falando das pessoas do lugar. Não, as Né? pessoas a gente Ali nós encontrou pessoas encontramos, boas. na realidade, ali a gente encontrou um ramo, era uma ala, né? Ala. A ala da igreja ali, a ala da nossa igreja, com um bispo muito bom na época, Sim. amigos queridos ali, pessoas maravilhosas que nos ajudaram, que foram cortar cabelo comigo, fazer amizade, fizeram aniversário para minha filha, e as irmãs na nossa casa, o povo muito unido entre si. Mas a própria cidade, o próprio contexto do lugar, ele não ajuda. Não ajuda. É um lugar ruim de morar. Tanto é que o povo saiu, né? Teve muita gente que foi embora, não dava para ficar ali. É um lugar não dá, entendeu? Então, assim, fica próximo de Santo Antônio Descoberto também. Na realidade, na história de Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas fazia parte de Santo Antônio Descoberto no começo, depois foi emancipado. E é um lugar muito grande, está em construção, só que por isso mesmo, por ser tão grande, parece que eles não conseguiram arrumar toda a cidade. Eu não sei se é corrupção ou o que acontece naquele lugar, mas o fato é que ficou a desejar. Um lugar próximo de Brasília, mas com uma infraestrutura péssima, né? Aqui, a gente mora aqui no Triângulo Mineiro, aí o Ani falou que Tuiutaba, mas se a gente comparar Tuiutaba com aqueles lugares, não dá nem para sair. Gente, né? O negócio é aqui em Tuiutaba diferente. Ainda é melhor, muito melhor do que Canela. Melhor. Muito melhor do que Canela, gente. Sim. Entendeu? Melhor que Canela. Melhor que Canela. Melhor que Canela. Santa Vitória, aqui próximo, onde morava, é melhor do que Curitiba. Pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Entre os lugares do Brasil. Então, assim, é os lugares que a gente passou, que a gente precisa, assim, não comparando um lugar com o outro, mas dando uma noção do que é e do que não é. Eu digo em todo sentido. Eu digo como morador. Eu estou falando como morador, pessoas que morou ali, que conhecem ali, né? A gente não está falando aqui como um crítico de alguma coisa, não. A gente está falando nossa experiência, a nossa perspectiva, nossa né? Forma de ver. Inclusive eu deixei aberto aqui até o seguinte, até pode ser até que nós tenhamos cometendo alguma injustiça, talvez, mas eu penso comigo que eu estou falando aqui do meu ponto de vista, da minha época, da minha constituição familiar, da minha situação financeira, Sim, né? E por aí vai, né? Brasília, por exemplo, a gente me criei em Brasília. Brasília é um lugar, se você tiver uma certa condição financeira, um bom emprego, lá não vai ser ruim para ninguém. Mas se você tiver precisando de emprego, recomeçar em Brasília, é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Então, assim, São Paulo eu não vou falar, nem Rio de Janeiro que eu nunca fui, nem morei, mas Brasília é difícil. É difícil. Sim. Eu sei que é difícil porque eu morei lá. Então, assim, o que eu penso sobre todas as coisas que a gente está resumindo falando para vocês aqui, é só uma perspectiva nossa mesmo, pessoal, né? Os conselhos também são pessoais. Sim. Não tem nada aqui generalizado, porque não somos donos da verdade, sim. Mas o que nós sentimos, o que nós vimos, e é isso que a gente veio trazer aqui nesse vídeo. E desses lugares todos que a gente passou aqui, tem lugar que a gente nunca queria ter saído, tem lugar que a gente nunca queria ter entrado, então assim, mas a gente está aqui para falar o que a gente aprendeu sobre essas coisas, tá bom? Eu acho que o que vale, gente, nesse vídeo de hoje, né, que já vai para 1h16, tá? É que nossa família, a gente já visitou muitos lugares, né? E todo lugar que a gente for, sempre vai ter, né? Os pós e os contras, nunca é fácil você recomeçar em determinado local. Mas assim como a gente, quando viaja para visitar um familiar ou alguém, a gente consegue observar o que está certo, o que está errado naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, em pouco tempo você consegue diagnosticar se ali é um lugar legal, se não é um lugar legal. Isso acontece conosco também. Então a gente teve um lugar que a gente passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, vários anos. Então a gente só quis trazer hoje para vocês a nossa experiência, né, por onde a família Silva passou. Todos os lugares a gente procurou falar coisas boas e coisas ruins, né, assim, um olhar positivo e um olhar ali negativo do que a gente observou, sabe? E a vida, ela é assim, ela não é perfeita, né, pelo contrário, a gente vive realmente de coisas boas, coisas ruins, a gente tá cercado de coisas assim, mas a nossa família sempre tem buscado viver de forma positiva. A gente nunca permitiu com que essas coisas ruins influenciassem o nosso caráter ou a nossa decisão,
né? A não ser quando colocasse a nossa família em risco, né? Aí a gente realmente teve que tomar um posicionamento. Mas eu quero finalizar esse vídeo com vocês. Nós queremos, né, que hoje está eu e o Vitor aqui. E agradecer a cada um de vocês por ter assistido até aqui. Nosso ano novo começou e, como vocês viram, começou com o pé direito, tá? Nós queremos fazer muito mais vídeos assim, juntinhos, reunir toda a família. Hoje a Giovana, ela foi tirar o passaporte, foi buscar o passaporte dela, por isso que ela não tá aqui. Eu queria fazer com a família toda, né? Mas a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, comenta aí abaixo que vocês gostariam de saber mais a respeito da família Silva, e eu prometo que a gente vai voltar aqui trazendo respostas para vocês, tá bom? Um beijão e Tchau, tchau!